Olá, sou Vitor Hayashi. Irei apresentar o trabalho Boa Energia, base de dados pública de consumo residencial com qualidade de dados. Os autores sou eu, o Haroldo Amaral, Thiago Fugi, André de Souza e Reginaldo Aracaki. Esse é um trabalho colaborativo entre o Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Sistemas de Potência e Técnicas Inteligentes da Unesp de Bauru. Bom, primeiro para dar um contexto, temos vários desafios vindouros para o setor elétrico brasileiro. Um exemplo deles é a tarifa branca, vigente desde o começo de 2020. Outro deles é a promessa de uma precificação dinâmica em granularidade horária, que poderia ser uma modalidade ofertada para todo tipo de consumidor, inclusive residencial. E falando em consumo residencial, nós temos alguns dados aqui que fomentam a sua relevância. Primeiro que ele é mais de 25% do total de energia consumida no Brasil em 2018 foi relativo ao consumo residencial. E de fato nós temos bases de dados públicas para residências norte-americanas e europeias, que fomentam trabalhos de pesquisa e desenvolvimento nesses países. Porém, mesmo as bases existentes, eles têm problemas de lacunas temporais. Ou seja, identificamos que mesmo as bases de dados públicas eles têm problemas na coleta de dados. Por exemplo, um projeto piloto na Alemanha, de 2011 até 2014, destaca a instabilidade da internet como um fator que levou a baixa qualidade de dados. Há um problema nesse processo de coleta. E outro ponto aqui são eventuais falhas do equipamento elétrico de medição que também são reportados na literatura. Então, a proposta desse trabalho foi uma arquitetura de coleta de dados que permita a construção de bases de dados de consumo energético residencial para o Brasil. Então, sendo um dos primeiros esforços nesse sentido, cujo desejo é realmente disponibilizar de forma pública esses dados depois, e também com o diferencial de garantir sua integridade, melhorando então seu processo de coleta de dados. Então, como prova de conceito dessa proposta de arquitetura, nós fizemos a coleta de dados em granularidade horária de uma residência, e os dados são disponibilizados de uma forma pública, e fizemos o desenvolvimento de algoritmo de predição com redes neurais para maior previsibilidade da curva horária para o consumidor residencial, vislumbrando, por exemplo, a inserção desse tipo de algoritmo em algum sistema de recomendação, no cenário de precificação dinâmica de energia vindouro, por exemplo. E esse algoritmo ele é destacado como um caso de uso possível dessa base de dados que estamos disponibilizando, inicialmente com uma residência para ser a prova de conceito dessa arquitetura. Bom, aqui na solução proposta, nós temos que essa árvore de falhas, nós primeiro demos um passo atrás e buscamos entender quais são os modos de falha e quais são as causas que levam a falha de lacuna temporal na sequência de dados. Ou seja, quando você tem uma falha de perda de dados em uma hora, ou em um segundo, ou em um minuto, por exemplo, quais são as possíveis causas? Nós observamos que ou pode ter ocorrido uma queda de energia, se você não tem um backup de bateria ou coisa parecida, você acaba perdendo os dados de fato. Ou temos então uma falha relativa a um medidor inteligente ou uma falha de comunicação. Primeiro, uma falha do medidor inteligente pode ser uma falha tanto do hardware, os circuitos e da parte eletrônica, propriamente dita, quanto algo relacionado ao software, ao firmware do dispositivo embarcado que faz parte desse medidor inteligente. E na falha de comunicação, nós temos três grandes causas. O primeiro é a disponibilidade da internet, como reportado na literatura. O segundo é um servidor lá na nuvem disponível, por exemplo, numa arquitetura em nuvem, quando você quer tentar fazer esse armazenamento, de fato o servidor está disponível. Isso normalmente é garantido por um SLA com o seu servidor de computação em nuvem, por exemplo. Ou nós temos também o caso da rede local de estar indisponível, que também pode ocasionar essa lacuna temporal na sequência de dados. Então, para validar o nosso problema, nós trazemos aqui o número de falhas da conexão de coleta de dados do trabalho do meu coautor,
feita em 2019, essa coleta de dados. E esse gráfico aqui ele mostra ao longo, a partir de 23 de abril de 2019 até 2 de setembro de 2019, que foi o período onde ele coletou os dados em uma residência, o número de falhas de conexão, de comunicação ocorridos em cada dia. Então, conseguimos observar que, de fato, há alguns dias que temos alguns picos dessas falhas e dias que realmente você ou tem zero ou tem poucas falhas. Então, esse é um aspecto de que algo relacionado à infraestrutura de comunicação está instável. Outro ponto aqui, nós fizemos um trabalho de mais curto prazo, também em 2019, para verificar por nível de conectividade, que seriam aqueles 3 tipos de falha de comunicação que poderiam ocorrer, relacionada à conexão do módulo ou relacionada à disponibilidade local da rede ou aos serviços internet, como que isso pode estar variando ao longo do dia. E como era de se esperar, nós temos as flutuações comuns ao longo do dia, que pode acabar se traduzindo em uma falha da coleta de dados. Bom, então para a solução proposta, nós temos o primeiro ponto, a primeira proposta de arquitetura, que é a arquitetura cloud. Ela é mais utilizada hoje. E a ideia aqui é que você tem então um hotspot Wi-Fi, que está conectado ao medidor inteligente, e o medidor inteligente então coleta os dados de medição de energia, ele está conectado à internet através desse ponto de acesso, através de uma conexão Wi-Fi, por exemplo, por onde então ele consegue mandar os dados diretamente para um servidor de computação em nuvem, para um servidor de banco de dados NoSQL, de dados não estruturados, por exemplo. A segunda arquitetura apresentada é a arquitetura de processamento na ponta. A ideia é que o medidor inteligente mantenha essa comunicação normal da arquitetura cloud, onde ele pode fazer a coleta de dados e mandar de forma mais automática e direta, através do ponto de acesso para o servidor de computação em nuvem. Mas nós também colocamos um intermediário, que no caso pode ser um notebook, que foi o caso que nós desenvolvemos, que ele pode então funcionar como um buffer desses dados e ele fazer essa gerência. Então, se o medidor inteligente não tem tanta autonomia até de pegar esses dados e armazená-los em grande escala, uma grande quantidade de dados no próprio medidor, nós podemos fazer isso através desse intermediário, que pode vir periodicamente coletar esses dados, armazenar de forma temporária e depois utilizar o ponto de acesso para fazer essa registro final na computação em nuvem, no serviço de computação em nuvem. E por fim, nós trazemos uma arquitetura de colheita de dados, onde a ideia é que você tem a flexibilidade de que o medidor inteligente não precisa ter uma conexão estável com o ponto de acesso, mas o intermediário, ele sendo móvel, ele pode em um primeiro momento, coletar todos os dados de energia do medidor inteligente. No segundo momento, que ele está próximo ao ponto de acesso, ou algum ponto de acesso eventual de internet, ele pode se conectar e enviar esses dados para o servidor na nuvem. Dessa forma, o medidor não precisa ter uma conexão estável com o ponto de acesso, ele pode até estar fora desse alcance. E o intermediário pode ser um dispositivo móvel, por exemplo, que em um primeiro momento ele vai coletar o dado e no segundo momento ele vai mandar para o servidor na nuvem. Então aqui nós trazemos nessa tabela um comparativo entre as diversas propostas de solução, avaliando sobre duas características, dois aspectos. O primeiro deles é a tolerância a falhas de conexão, e o segundo é se precisa ou não de intermediário físico móvel. Então, na arquitetura em nuvem, ele não tem nenhum dos aspectos. A arquitetura, principalmente na ponta, ele tem tolerância a falhas de conexão, porque o intermediário faz papel de buffer no meio.
E a arquitetura de coleta de dados, ele possui as duas características. Bom, como resultados, nós temos a coleta de dados de consumo energético de uma residência, é, e a série de dados coletados são o consumo total e por setores, em um período de 28 dias. Também coletamos a temperatura interna da residência como uma variável exógena que pode ajudar os algoritmos de predição a ter uma precisão e resultados melhores. E nesse primeiro momento, o intervalo entre as medições foi considerado de 1 segundo. Ou seja, a cada segundo ele fazia a medição utilizando sensores de corrente. E a granularidade dos dados armazenados é horária. Ou seja, a cada 1 segundo ele vai pegando os dados dos sensores e acumulando de hora em hora. E o registro nesse medidor inteligente é feito com a granularidade horária. E isso vislumbrando principalmente esse cenário de uso em sistemas de recomendação, vislumbrando esse cenário de precificação horária residencial. De que, então, se o preço varia ao longo do dia, nós também podemos fazer a previsão do consumo ao longo do dia para tentar informar melhor uma previsão dos gastos para o consumidor final. E a arquitetura utilizada para a implementação foi a arquitetura de processamento na ponta, com módulos de internet das coisas baseados no ESP8266 e uso principalmente de comunicação Wi-Fi 802.11. Não é escopo aqui desse artigo detalhar tanto assim a parte do hardware, nós esperamos fazer isso em trabalhos futuros. E também fizemos como o estudo de caso a rede LSTM para a predição de consumo energético. Como entradas, nós temos a temperatura como variável exógena e o consumo das últimas 48 horas como a variável de interesse, que é a variável de saída, que nós temos então o valor de consumo previsto para as próximas 24 horas. Fizemos um comparativo entre as bases de dados, uma encontrada na literatura e a nossa base proposta, em questão de número de sensores, intervalo médio entre medidas, número de medidas realizadas, tamanho, total de dias que nós estamos compatíveis nessa questão, e os parâmetros que nós conseguimos medir. É bem importante destacar que nós fazemos medição desse primeiro protótipo aqui de corrente e não da potência ativa de fato, né? Porque nós não estamos medindo a tensão e a corrente, nós estamos medindo a corrente e fazemos uma estimativa do consumo total, utilizando uma tensão média. E o escopo de desenvolvimento de algoritmos da base de dados RED da literatura é a desagregação de energia e do nosso é a predição. E o importante aqui é que, apesar de fazermos isso para a corrente, o importante é que a prova de conceito seja da parte da qualidade da coleta de dados. Aqui nós temos, então, de forma gráfica, a soma do consumo kWh por dia por equipamento, então o consumo total e dos setores. Temos a temperatura por dia. Esse aqui é a predição. O consumo futuro real é o azul e a previsão é o vermelho. Conseguimos alguns resultados preliminares usando a rede neural LSTM. Como considerações finais, bancos de dados públicos como Boa Energia fomentam estudos específicos para o cenário brasileiro, desenvolvimento de algoritmos de predição de consumo de energia residencial com a variável exógena, que é a temperatura. E como contribuições do artigo, nós temos análise de falha da lacuna temporal na sequência de dados, proposta de arquitetura de colheita de dados, para tornar a coleta de dados tolerante a falhas intermitentes de conexão, e por fim a disponibilização de base de dados de consumo energético. Nós temos essa disponibilização nesse GitHub, nesse endereço, também os arquivos diários coletados. Com trabalhos futuros, nós temos tanto o desenvolvimento de aplicativo Android quanto a descrição do hardware. Muito obrigado.